Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, rapidinho, eu tenho essa ideia de fazer uma indicação de livros. Então eu vi o Zema falando de biografia, então eu tenho duas que são bem, eu digo assim, que são parte do meu acervo de tesouros, vamos dizer assim. Então hoje eu trouxe só para indicar quem gosta de biografias. Então esse aqui, depois eu vou também postar o cartaz de um filme que tem a ver com esses dois livros, com essas duas personalidades, essas duas histórias incríveis, e tem a ver com o mundo do empreendedorismo, né? E a biografia, talvez como biografia mais padrão mesmo de biografia, porque foi um biógrafo só que um biógrafo em parceria, né, que é esse primeiro aqui, vou indicar, que é do Steve Jobs. Esse aqui, biógrafo, poucos meses antes dele falecer, ele chamou esse biógrafo, Walter Isaacson, e rendeu um livro de 600 páginas. Eu já li mais ou menos 2 vezes ele. É maravilhoso, assim, tu pensar aquele filme Jobs, que fizeram um pouco baseado nesse livro, mas principalmente em Disque Me Disque, né? Porque não é... tem muita coisa em meio a esse mundo feroz, né, do empreendedorismo, de tu analisar e executar friamente, né, muitas coisas. Eu não sou economista, não sou formado, né, nessa área, mas eu leio algumas coisas. E o outro livro é do amigo dele, contemporâneo dos anos 80 ali, ó, A Estrada do Futuro, Bill Gates. É o livro, né, que basicamente, a primeira vez que eu li ele, eu peguei emprestado da biblioteca e eu li, e eu vi assim, eu olhei na prateleira e tinha 3 dele. Daí foi a primeira vez que eu li 2 vezes já esse livro. Então é maravilhoso também. Ele é muito biográfico, tem bastante imagem também, assim como a do Jobs, mas ele fala muito, ele explica. É um livro escrito pelo próprio Bill Gates, então ali o autor é o Bill Gates, e ele fala, ele simplesmente em 95, foi mais ou menos a época desse livro, e na época que surgiu ali o Windows 95, uma coisa assim, o Windows 95, foi quando, inclusive até meu irmão que brinca até hoje, ele diz assim, quando quer ir blogar, vamos Windows, virou uma febre, e o sistema dele, desde que surgiu, né, ele deu a alma, né, pro computador, vamos dizer assim. E eu gosto muito da história, né, e principalmente essas histórias biográficas, assim, né, histórias mais nichadas, assim. E ele praticamente profetizou na era dos apps que a gente tem hoje. Esse negócio do iFood, tu receber na porta da casa, não existia na época, não existia no meio dos anos 90. E ele previu tudo isso, né? Tudo isso, esses sistemas autônomos, né, e coisa e tal. Então aplicativos, a era dos apps. Isso está no livro. Ele explica muitos conceitos, né, de lógica, de programação, coisa e tal, comparação entre sistemas antigos, né, e os da parte ali do computador, né, dos transitores, coisas assim. Ele fala muita coisa que ainda está para existir, que eles estão já pensando. Nossa, ele fala coisas assim incríveis, né, sobre o computador em si e o que aconteceria no futuro. E como biografia mesmo, assim, a do Jobs é impecável, é maravilhosa, ela é completa, ela fala tudo, né? E sem dar muito spoiler aí, né, dei uma olhada em quem realmente eram os gênios ali, principalmente na verdade o Jobs é o gênio do empreendedorismo, né? Mas
O outro lado, o outro 50% do negócio era o nerd mesmo, que era o outro Steve. Né? Os dois Steves, né? O parceiro dele, que era o Steve Wozniak. E o filme, o Piratas do Vale do Silício. Esse filme é incrível. É o filme que resume toda a história. Toda a história do Vale do Silício, como iniciou, né, a competição, a parceria e competição e parceria entre as empresas na época. Só para dar essa dica aí, os dois livros, né, e dois livros aqui, Jobs, isso aqui é a parte de trás até, aqui, livraço, Bill Gates, Steve Jobs. Essa aqui era ele atrás, ó, novíssimo, nos anos 80, primeiros computadores. É maravilhoso, ele conta todo o processo, ele fala como ele conseguiu se tornar empresário de três empresas gigantescas, como ele conseguiu ficar no mesmo nível da Disney, né? Como ele conseguiu criar uma parceria que ele conseguisse ficar no mesmo nível da Disney quando ele comprou a Pixar. Então isso tudo está no livro. É maravilhoso quão grandioso esse cara foi o Steve Jobs. E o Bill Gates, sem palavras.